vamos falar sobre esse projeto polêmico que foi colocado em pauta ontem na sessão da Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto e o projeto que foi aprovado, o aumento do número de cadeiras para a próxima legislatura. Vamos ver na reportagem do Yuri Macri. O telão da Câmara demonstrava o resultado, projeto aprovado. Dos 17 vereadores, 12 foram favoráveis à proposta do vereador Anderson Branco. A partir da próxima legislatura, São José do Rio Preto terá um legislativo com 23 cadeiras, 6 novos vereadores, um custo anual de mais de R$1.800.000 aos cofres do município. Rio Preto é um grande protagonista e ficou mais protagonista ainda com essa votação, com essa ampliação. Rio Preto é região metropolitana. As pessoas precisam entender que Rio Preto não é mais a mesma cidade. A cidade está se transformando, ela está crescendo. E quanto mais representatividade, quanto mais fiscalização executiva, quanto mais voz aos bairros, à população de São José do Rio Preto, melhor é. Eu não vejo uma questão negativa para a cidade. Odélio Chaves foi um dos vereadores contrários à proposta. Junto dele, Pedro Roberto, Jean Charles, Jorge Menezes e Renato Pulpo não concordaram com o aumento no número de vereadores. Eu divido em duas questões cruciais os critérios de avaliação: a democracia representativa e a democracia participativa. A democracia representativa, ao contrário do aduzido na tribuna da casa, ela se faz com qualquer número de candidatos aqui. O que vai reger as bases é a democracia participativa. Cabe ao povo, a democracia que é exercida nas suas bases, a regimentar o seu candidato e fazer com que ele entre dentro da casa. Não ao aumento de cadeiras que possa fazer com que essa democracia seja ampliada. Então eu votei contrário porque eu devo àqueles que me puseram aqui e a ampla gama daqueles que me puseram é contrário ao aumento de cadeiras na Câmara de Rio Preto. A sessão foi tumultuada. Manifestantes foram ao plenário com cartazes. O presidente da Câmara, Pedro Roberto, precisou paralisar a sessão por 10 minutos. Em determinado momento, os guardas civis agiram para separar uma discussão. Os manifestantes explicaram por que são contrários à criação do projeto. Acreditamos que o momento não é o mais adequado, que a gente promova aí o aumento do número de cadeiras. Independente da legislação eleitoral permitir, de acordo com o número de habitantes, que o número pudesse ser até maior do que os 23 propostos. Eu acho que já o número já é suficiente, acho que até poderia ser menos. E o número que já tem, eu acho que já não está resolvendo muitos problemas da cidade. Aumentar, eu acho que é mais um custo a mais na... Talvez esse valor, na sua opinião, poderia ser destinado para uma outra ocasião, uma outra pasta. Com certeza. Com a aprovação do projeto e por se tratar de uma emenda à lei orgânica do município, a proposta já passa a valer sem a necessidade da sanção do prefeito Edinho Araújo. Além disso, existia a expectativa acerca dos votos dos vereadores Karina Caroline e Robson Risse. Eles foram favoráveis, estão sujeitos à suspensão do partido. O presidente do Republicanos, Diego Polacchini, participou da sessão. Segundo ele, Karina e Robson foram notificados quanto ao posicionamento que deveriam ter no ato do voto. Na semana passada, o partido se reuniu, a executiva do partido, e nós deliberamos oficialmente e fechamos questão contra esse projeto que aumenta o número de vereadores. Com isso, nós emitimos um documento com base no estatuto do partido, que dá esse poder à executiva, e notificamos os vereadores de que eles deveriam votar contra o projeto. Porque o mandato não é do vereador, o mandato é do partido. Nenhum vereador se elegeu com os seus próprios votos. Todos foram eleitos com base numa votação e numa somatória de votos da chapa. Então, esse mandato é do partido e os vereadores têm que seguir em consonância com o partido. E o nosso partido deliberou de forma contrária a esse voto. Então, eles foram notificados, tinham até hoje para responder a posição que tomariam e serão penalizados com a suspensão do mandato por 6 meses. Karine e Robson foram procurados pela reportagem no final da sessão e não quiseram gravar entrevista. Quem não quer um parlamento forte são candidatos a prefeito.
É executivo que não gosta de vereador, que fiscaliza. E os custos, vereador? Economiza-se muito mais tendo mais gente fiscalizando o dinheiro público do que não tendo gente para fiscalizar, gente. Então os custos é muito diluído, é muito pequeno, perto de coisas que pode ser evitada, que se trata de coisas de corrupção, desvios de dinheiro, que é o papel dessa casa, que é fiscalizar. Olha, eu discordo. Porque é o seguinte, eu acho que num primeiro momento, se eu tivesse ocupando uma cadeira, eu me sentiria envergonhado de aumentar o custo do município, né, para a Câmara de Vereadores. Custo-benefício. Aumentar o custo neste momento que o município está lutando com tanta dificuldade, tem vários setores com necessidades. Eu acho que o papel do vereador, né, é buscar economia, o bom uso do dinheiro público, principalmente ver quais são as necessidades. A gente está mostrando aqui várias necessidades, acho que foi ontem ou anteontem mesmo. A gente mostrou uma estrada que passa aqui, ligação entre um importante bairro da cidade, os moradores lá reunidos, porque tem buraco, não tem passarela, tem um risco de atropelamento, de acidentes, né? E ninguém foi lá, nenhum representante da população. Eu acho que os vereadores se esquecem que quando eles estão aqui, né, como sociedade e pleiteiam um cargo público, quem escolhe é a população. Não é porque chegou lá que eles é que mandam, que eles é que decidem, eles são representantes da população. E eles se esquecem que a eleição é a cada 4 anos. Cada 4 anos, daqui 2 anos vai ter eleição de novo. Então eles se esquecem disso. E é a população que manda. Por que não fizeram pesquisa entre os eleitores deles? Não é verdade? Para saber, a gente fez enquete aqui. A maioria não teve um para falar, eu concordo com o aumento de vereadores. Todo mundo disse não. Lá, plenário, cheio de gente, todo mundo falou, não aumenta, nesse momento não. A gente sabe que é legal, que pode até aumentar a representatividade, mas aumenta o custo. Então, primeiro, o que deveria ser proposto, vamos baixar os nossos salários. Cada vereador ganha R$ 5.900, fora os assessores que eles levam. Não é verdade? Então baixa o salário. Se cada um tivesse só uma ajuda de custo para sair das suas casas, porque nenhum deixou a sua profissão. Não é verdade? Todos têm seus negócios, são empresários, advogados, né? Tem outras funções também, sociais. Eles não deixaram seus trabalhos para ir lá. Só que, infelizmente, política virou carreira nesse país. Né? A pessoa fala, o que você quer ser? Eu quero ser ou cantor, ou jogador de futebol, ou político, porque virou carreira. Então, baixa o salário, né? Institui lá só uma ajuda de custo, aí eu mesmo seria a favor de aumentar a representatividade. Agora, ganhando 5.900, colocando mais gente aí para ficar, né? Tem um papel de fiscalização? Tem, mas e o custo disso? Pelo amor de Deus, né, gente? Vem com essa, nesse momento, o município está saindo, todos nós estamos saindo de uma pandemia, nem saindo, está voltando agora, vários casos. O município vai enfrentar isso daí, dificulta a própria economia do município, a arrecadação, e fazer uma coisa dessa com o povo que elegeu vocês, que colocou vocês aí, vocês não são donos da cidade. Ninguém, prefeito, vice, vereadores, ninguém é dono da cidade, o dinheiro não é de vocês, é do povo. O povo que trabalha suado, maioria ganha um salário mínimo, não é verdade? Para colocar vocês aí vocês querem aumentar, vai aumentar a representatividade. Isso aí é desculpa para boi dormir. O Kleber está aqui porque é o seguinte, essa votação aí traz consequências para alguns vereadores. Boa tarde, Kleber. Tudo bem contigo? Boa tarde, tudo ótimo. Boa tarde a todos de casa acompanhando a gente. Só 2 observações rapidinho que eu não posso deixar de falar a respeito disso, que chamou a atenção. Primeiro, é aquela questão, aquela frase, né, clichê até, que qualidade não é... Quantidade, na verdade, não quer dizer qualidade. E também a explicação do autor do projeto, o vereador Anderson Branco, dizendo que precisa de mais 6 para ajudar a Câmara a fiscalizar. Seria mais ou menos um atestado de incapacidade, dizendo que esses 17 que estão lá não estão conseguindo fiscalizar. Se tem tanta coisa para ser fiscalizada e eles não conseguiram, seria interessante que, no mínimo, o autor do projeto trouxesse, então, olha, a gente precisa de mais 6 para fiscalizar, porque nós tentamos aqui, nós não conseguimos aqui ali
ficou meio vaga essa explicação dele, causou toda essa polêmica. Agora entrando naquilo que você me perguntou, 2 vereadores, como o Yuri Macri citou inclusive na reportagem, o Robson Risse e também a Karina Caroline, do Republicanos, eles foram notificados no dia 7, portanto, 5 dias antes, né, da votação, que o partido fechou questão, porque como o Diego Polacchini, presidente do partido, explicou aí, o mandato parlamentar, ele não pertence ao candidato eleito, e sim ao partido, porque ele não, como ele mesmo explicou, ele não se elegeu sozinho. Esse é o entendimento, inclusive, da própria Justiça Eleitoral, já existe um entendimento nesse sentido, que ele utilizou a estrutura partidária, fundo partidário para se eleger, e também contou com o apoio de outros candidatos que fizeram parte da legenda, e a gente sabe que também você pode votar só no número do partido, não precisa votar diretamente no candidato para que aquela legenda possa conseguir votos suficientes para colocar alguém lá para representar, então, um programa partidário, não só a visão daquela pessoa em si. Prefeito, vice-prefeito, governador, presidente da República, esses eles são detentores dos mandatos, podem mudar de partido quando quiserem e fazer o que bem entenderem, desde que seguindo a legislação. Já vereador, parlamentar, não pode fazer isso. Quando é um assunto polêmico, só para concluir, quando é um assunto polêmico como esse, geralmente o partido faz o quê? Fecha a questão, que é o que ele disse. Que é chamar o detentor do mandato e falar, olha, esse partido é muito polêmico, a nossa visão estatutária, a nossa ideologia diz que neste caso a gente tem que ir a favor ou contra, então a decisão do partido é essa e todo mundo tem que votar com o partido, senão pode ser punido até perante o estatuto, que é o que está acontecendo agora. O que todo mundo está querendo saber, quais essas punições, né? Qual é a consequência disso? Eu costumo dizer que a suspensão das atividades partidárias costuma ser até mais dura, ser até pior que uma expulsão, porque quando o vereador é expulso, ele pode procurar um outro partido. Nesse caso, ele fica completamente de mãos atadas. Inclusive, esses 2 vereadores participam de comissões importantes, né? Tanto o Robson quanto a Karina, eles participam de comissão de educação, de concessões, de assistência social. Eles acabam tendo que deixar essa comissão, a Câmara já vai ser notificada, eles não vão poder participar dessas comissões, emitir parecer, simplesmente o mandato deles fica congelado, né? Então eles agora estão na Câmara, mas estão bem limitados por 6 meses. A gente chamou o Kleber aqui porque ele é um repórter que se especializa em política, né, a todo momento, conhece muito. Kleber, o projeto foi votado, foi aprovado, tem como reverter isso? Não. Nesse caso a Câmara é soberana, por ser até uma emenda aí à lei orgânica do município, já Nem a Justiça pode entrar no caso? Não, porque a Constituição também permite isso. Entendi. A Constituição permite esse limite de vereadores. Então é um projeto que está dentro da legalidade, fere a moralidade, porque a população está contra isso, acha que não é o momento. Os vereadores fizeram toque de caixa, mais uma vez no final de um mandato, como é de praxe, de um ano legislativo, porque aí logo vem o recesso, apagar das luzes, não tem mais sessão, passa um período, o povo esquece, eles voltam no próximo ano como se nada tivesse acontecido, mas legalmente não tem o que se fazer numa situação dessa. Agora a população anotar fiscalizar no papel, esses outros 6 e os 17, que entram, os 23, nesse caso, entraram, anotar o nome de todos eles. Se você, né, se mostrou contrário também a esse projeto, se você é a favor, respeitamos. Sim. Respeitamos, só que a maioria é contra, né, se não a totalidade. Então, anote o nome de quem votou a favor desse projeto e não se esqueça, né, na próxima eleição, de lembrar deles, lembrar quem foi. Aí cabe a você sua decisão de escolher como representantes ou não. E só uma outra observação antes de terminar aqui. A gente falou do Republicanos, mas o Anderson Branco, autor do projeto, é do PL. Sim. E o próprio PL também se manifestou contrário ao projeto. Tem ele e outro vereador também, né? O partido do autor do projeto também... pode ser punido também. O partido lá não falou sobre punição, mas para você entender que o próprio partido do autor do projeto é contrário à medida. Tá certo. Kleber, muito obrigado, tá bom? Obrigado. Valeu.